Maravilha. Dia 28 de dezembro, vamos dar início aqui, então, à nossa, salvo engano, 17ª aula. Deixa eu ver aqui, 17º encontro. A gente vai basicamente terminar o ponto 9 hoje, né? Estamos caminhando bem aí. Deixa eu só confirmar aqui o número da aula. Aula 17, encontro 17, tá? Então é isso. Assim, ainda hoje, eu vou disponibilizar o ponto 9 completo, tá? Pelo que eu vi até agora, foi o maior ponto de todos, porque nós tivemos a questão dos autodesempregados, mãe social, indígena, aprendiz, doméstico, rural, né? Então, sem contar a parte de questões, jurisprudência, né? Gabarito, comentado, enfim, foi o maior ponto. E eu tô fazendo os materiais para revisão, certo? E é o material que vocês vão utilizar nas semanas que antecedem a prova. Mas veja, eu vou partir do pressuposto que quando vocês forem fazer a revisão com o material menor que eu vou mandar, vocês já tenham lido esse maior ao longo dos meses, né? Então, quer dizer, a gente vai ter aí para vocês lerem esses materiais de individual. Janeiro, fevereiro e basicamente março. Dá para ler tranquilo. E aí, nas 2 semanas que antecedem a prova, vocês vão apenas ler o material bem resumido que eu vou mandar de todos os pontos, certo? Ok. Então, a gente vai começar a falar de empregado doméstico, certo? O que cai na primeira fase, pessoal? Basicamente, a lei seca, certo? É uma lei chata, é uma lei chatinha, mas com alta incidência. Então, eu vou focar aqui hoje nos aspectos doutrinários mais controvertidos, que também podem ser cobrados na primeira fase. A gente vai começar com o histórico, com a evolução constitucional, a mais breve, tá? Aqui, a evolução constitucional dos direitos dos domésticos. Depois a gente vai tratar da caracterização do trabalho doméstico. Em seguida, a gente vai analisar cada um daqueles elementos especiais do trabalhador doméstico, para a família, âmbito residencial, atividade lucrativa ou econômica, né? Vendo os pontos mais controvertidos, tá? E, enfim, eu vou compartilhar a tela. Eu estou terminando também, eu vou disponibilizar para vocês, mais para a segunda fase, para quem for fazer magistratura, tá? Um resumo muito, muito atualizado de ação civil pública. Fiquei até tarde ontem fazendo esse resumo e, enfim, eu tô achando que vem alguma coisa nesse concurso aí de processo coletivo. E vamos lá, então. Ó. Doméstico, tá? Vocês sabem que antes da Lei Complementar 150 de 2015, nós tínhamos uma lei de 1972 que regulava o trabalho do doméstico, que era a Lei 558, 5, sei lá, nem lembro o número, mas era de 72, tá? E o que acontece, né? Assim como os trabalhadores rurais, vocês têm que ter em mente que houve uma gradativa evolução quanto à conquista de direitos trabalhistas pelos trabalhadores domésticos. É aquilo que o Godinho chama, né, de efeito expansivo objetivo do direito do trabalho, ou seja, ou caráter expansionista objetivo e também subjetivo. Ele fala, o caráter expansionista significa que o direito do trabalho ele tem uma tendência a, a digamos, atribuir direitos a categorias que tradicionalmente não possuem tantos direitos. Foi o que aconteceu com os trabalhadores domésticos e com os trabalhadores rurais. Historicamente, vai havendo uma conquista de direitos. Então, esse seria o efeito expansionista, o caráter expansionista subjetivo, alcançando novas pessoas, né? Novas categorias. E também, quando a gente pensa no efeito do caráter expansivo objetivo, é quando uma categoria já possui direitos,
e o direito do trabalho vai conferindo mais direitos a uma categoria que já possui, certo? Também serve de exemplo aí os domésticos e os rurícolas, tá? Bom, então o que geralmente cai na primeira fase, e cai muito, tá, são os direitos constitucionais dos trabalhadores domésticos. Então, eu compartilhei a tela aqui, vocês estão vendo, né? Eu fiz uma tabela comparativa. Estão vendo aí a tela, né? Eu compartilhei já. Uma tabela comparativa rápida, tá? Só para a gente ver aqui como que era a situação. Bom, quando vem a Constituição de 1988, a evolução em termos de direitos para os trabalhadores domésticos foi baixíssima, tá? Tanto é que o que a Constituição de 88 fez mesmo de importante foi igualar trabalhadores urbanos e rurais. Acontece que o doméstico, ele não é trabalhador urbano, né? A gente tem um dispositivo na CLT afastando a aplicação da CLT, nós veremos, aos domésticos, certo? Então, rapidinho aqui o histórico. Ainda antes da Lei Complementar 150 de 2015, que é a atual lei do doméstico, nós tivemos a emenda complementar número 72. Então, perceba que foi somente no ano de 2013, veja, só em 2013, né, que foram estendidos aí aos trabalhadores domésticos, veja, salário mínimo, irredutibilidade salarial, 13º, repouso semanal remunerado, o gozo de férias com 1/3, licença gestante e licença maternidade. Aqui está o número da antiga lei, ó, é a Lei 5859 de 72. Eu vou até tirar aqui, vou colocar a Lei Complementar número 150 de 2015. A licença paternidade, aviso prévio e aposentadoria. Então, se vier numa primeira fase assim, dizendo que a Constituição de 88 representou um grande avanço nos direitos dos trabalhadores domésticos, está errado, porque o grande primeiro avanço que realmente aconteceu foi com a emenda complementar 72 de 2013, tá? Esses direitos aqui, que estão em verde, eram direitos que a emenda complementar, a emenda constitucional trouxe com eficácia imediata. Agora, tivemos outros direitos que a emenda trouxe que ainda assim possuíam... Desculpa, pessoal, falei errado. Aqui nós temos antes da emenda constitucional e aqui depois. Eu acabei falando errado, tá? Com eficácia imediata. Jornada de trabalho, horas extras, enfim. O que você precisa saber aqui? Precisa saber quais direitos especificamente a emenda trouxe? Não, não acho necessário. Agora, o que é importante você ter em mente é que foi a emenda 72 de 2013 que representou esse avanço, tá? Bom, além do avanço que trouxe direitos com eficácia imediata, essa própria emenda constitucional trouxe outros direitos dependentes de regulamentação, ou seja, eram direitos com eficácia limitada, naquela classificação de José Afonso da Silva, né? E esses direitos com eficácia limitada dependem de intervenção do legislador infraconstitucional. E isso acontece, então, com a Lei Complementar número 150 de 2015. Perceba que a lei de 2015, que é a atual lei do doméstico, ela só apareceu porque teve essa emenda aqui, 72. Tá? Porque a emenda é de 2013 e estendeu vários direitos aqui com eficácia imediata e outros que dependiam de regulamentação. E aí veja o seguinte, o que tem que ficar atento aqui? Você tem que saber quais direitos já estão regulamentados. É claro que com a leitura da Lei Complementar 150, você vai notando isso aos poucos. Mas eu já vou mencionar aqui, ó, um por um. Primeiro, quando a gente vê ó, proteção da relação de emprego, proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Essa aqui, obviamente, ela nunca foi regulamentada. Ela nunca foi regulamentada, né? Veja que o artigo 22 da Lei Complementar 150, por exemplo.
só um detalhe. Onde que está esse direito aqui? Proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Lá no artigo 7º, inciso 1, né, da Constituição. Aí vocês vão lembrar da Convenção 158, que foi denunciada, e papapá, toda aquela história, né? Então, nem para o urbano isso aqui foi regulamentado, nem para o urbano. No entanto, quando a gente fala aqui de forma genérica em garantia de emprego, a doutrina divide a garantia de emprego em direta e indireta. O que é uma garantia de emprego indireta? Tá? E o que é uma direta? A direta é aquela da gestante, o do acidentado, é uma garantia de emprego direta. Quando a gente pensa em garantia de emprego indireta, vocês vão lembrar em todas as situações que dificultam a despedida. E aí o exemplo clássico é a indenização de 40% do FGTS. Tá? Então, por exemplo, muitos doutrinadores vão dizer que, embora a indenização do FGTS não seja uma garantia de emprego direta, é uma garantia de emprego indireta, porque a depender da situação econômica do empregador, o fato dele ter que pagar essa indenização de 40% vai fazer com que ele não rompa o contrato, que ele vai pensar, eu não tenho todo esse valor para fazer a despedida aqui do João. Então, querendo ou não, a existência da indenização de 40% é uma indenização, é uma garantia de emprego indireta, tá? Mas que não tem nada a ver realmente com o artigo 7º, inciso 1. Aqui o artigo 7º, inciso 1 está falando o que seria uma proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Seria a motivação da despedida, né? A motivação efetivamente para saber se foi uma despedida arbitrária ou sem justa causa. Qual é a diferença entre despedida arbitrária e despedida sem justa causa? Alguém sabe? A diferença entre despedida arbitrária e uma despedida sem justa causa. Bom, vamos guardar isso porque é importante. Uma típica pergunta de prova oral. Quando eu falo em despedida arbitrária, é uma despedida que não se funda, que não se fundamenta em razões de ordem técnica, econômica ou financeira. Tá? Então, se eu chego assim para a Ludmila e falo, Ludmila, eu vou romper o contrato de trabalho que nós temos, porque a empresa, aí eu vou justificar. Eu preciso justificar? Não. No atual contexto jurídico, não. Mas imagine que exista uma lei que me obrigue a motivar a despedida. Aí eu vou dizer, Ludmila, a empresa passa por uma crise econômica. Aí o que acontece quando eu sou obrigado a motivar a despedida? Primeira consequência, há uma transparência maior, óbvio, tá? Mas o que é mais importante é que eu me vinculo. Lembra da teoria dos motivos determinantes? Porque se depois a Ludmila prova que a empresa não tem crise econômica nenhuma, a despedida vai ser considerada nula. Então, se eu estou dizendo que a despedida se fundou em um critério econômico, essa despedida não foi arbitrária. Então, uma despedida arbitrária é aquela que depende pura e exclusivamente do puro arbítrio do empregador. É o que acontece hoje. Hoje, o rompimento do contrato de trabalho, como regra, depende do puro arbítrio do empregador. Então, quando eu simplesmente falo, não volte mais, você está despedido, por quê? Não interessa. É uma despedida arbitrária, porque depende do meu puro arbítrio. Agora, eu falo, Ludmila, é uma crise econômica, é uma crise econômica. É uma despedida arbitrária? Não, porque eu estou motivando. Agora, nesse mesmo exemplo, é uma despedida sem justa causa? Sim, ela é sem justa causa. Ela é sem justa causa, certo? Então, essa é a diferença entre despedida arbitrária e sem justa causa. A despedida sem justa causa, repito, não tem nada a ver com despedida arbitrária, é aquela que não se funda, que não se fundamenta em um dos incisos do artigo 482, tá?
Então, essa diferença aqui realmente é relevante. Bom, e para o empregado doméstico, fica igual ao urbano, né? Pode acontecer despedida arbitrária, pode acontecer despedida sem justa causa, tá? Mas o que acontece? Para o empregado doméstico, nós vamos ver esses depósitos, né? Esses depósitos do FGTS, eles já vão sendo feitos ao longo de cada mês, inclusive com a multa de 40%, com a indenização. Então, acaba que a proteção que o FGTS confere ao urbano é maior do que a proteção que ele confere ao doméstico, tá? Porque o empregador já deposita mês a mês a indenização de 40%. Né? Então, vai chegar no final, se eu quiser mandar embora, eu não vou ter que pagar mais 40%, que eu já vinha depositando. Seguro-desemprego, doméstico tem direito? Pela emenda, não. Porque a emenda falava, depende de regulamentação. E aí, nós temos previsão expressa hoje de seguro-desemprego no artigo 26 da Lei Complementar 150. Então, o seguro-desemprego está regulamentado, nós veremos depois. FGTS também, artigo 21 da Lei Complementar número 150, vai trabalhar com calma, tá? Tá aqui, ó, artigo 21, né? Eu coloquei artigo 21 lá, peraí, artigo 21. Ó, prevê que é devida a inclusão do empregado doméstico na forma do regulamento. Mas, enfim, a gente vai trabalhar com calma. Vamos só listar, por enquanto, os direitos. Outro direito, ó, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, ok. Doméstico tem direito. Salário família, incluído lá na Lei 8.213, doméstico tem direito. Agora, veja essa aqui, ó. Não está regulamentado. Assistência gratuita aos filhos e dependentes até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Veja que esse direito que trouxe a emenda constitucional 72 não foi regulamentado para os domésticos. Embora, na prática, eu entendo, se no atual contexto, se há o ajuizamento de uma ação, alegando aí discriminação, falta de isonomia, ele conseguiria na prática. Mas para nós aqui, como isso é para concurso, você vai lembrar que o direito não está regulamentado. Seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, também previsto na Lei Complementar 150. Então, de todos os direitos que a emenda 72 trouxe, dos que estavam dependentes de regulamentação, o único que ainda não foi regulamentado é a assistência gratuita aos filhos de dependentes até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Beleza? E aí, pessoal, os direitos constitucionais que não se estendem aos domésticos. E aqui nós teremos algumas controvérsias, tá? Primeiro, a Constituição não garante expressamente o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Mas lembrem-se do seguinte: lembra daquela lei complementar que autoriza os estados da federação a legislarem sobre o piso estadual? Lembra? Lá naquela lei há uma previsão expressa de que o estado pode estabelecer um piso para os domésticos proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Certo? Então, embora a Constituição não tenha expressamente atribuído esse direito aos domésticos, vocês têm que lembrar dessa possibilidade que os estados possuem, ok? Então, se vier, por exemplo, o estado de São Paulo faz uma lei lá para uma doméstica ou um doméstico e estabelece um piso estadual, levando em conta a extensão e a complexidade do trabalho, não é que é inconstitucional. Não é que é inconstitucional. A Constituição não proibiu, ela apenas não atribuiu expressamente. Tá? Agora, nada impede que outras normas estabeleçam esse direito.
Participação nos lucros e resultados, essa aqui realmente não tem como, né? Como é que um trabalho doméstico é prestado para a família ou para uma pessoa natural que não tem lucro, vai ter participação nos lucros ou resultados, tá? A propósito, vocês têm que saber o seguinte: quando a gente for estudar remuneração e salário, parcela da doutrina diferencia, tá? Lucros e resultados. Você pode estabelecer PLR ou PLR, parcela dos lucros e resultados, com base nos lucros, ou simplesmente, ainda que não tenha lucro, com base nos resultados, tá? Às vezes uma empresa dá muito resultado e não deu lucro. Então, há essa diferença, certo? Embora muitos digam que é a mesma coisa, eu realmente entendo que não é a mesma coisa. Senão, seria só participação nos lucros. Para que colocar resultados, né? A gente vai trabalhar com calma no ponto 21. Jornada de 6 horas em turnos ininterruptos de revezamento. Não há a extensão desse direito também. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Agora, eu até fiquei curioso para saber se aquela lei do emprega mais mulher, lei emprega mais mulher, tratou alguma coisa de doméstico. Vamos só ver aqui rapidinho. Planalto, né? Vai que tem aqui. Lei 14.000. Vamos ver. Não, não tem nada. Apenas fala aqui violência doméstica e familiar. Violência doméstica, violência doméstica, violência doméstica. Não tem nenhuma disposição sobre trabalho doméstico. Esse aqui é um ponto controvertido. Esse aqui é um ponto controvertido, tá? O adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Por que é um ponto controvertido? A Constituição não atribuiu. Mas imagine que realmente você se depare com uma doméstica ali e a atividade que ela, o ambiente ou o produto que ela está trabalhando tá lá na NR 15 e a perícia diz que tem insalubridade e ela entra pedindo insalubridade. Vamos lá. Antes da Lei Complementar 150, o TST negava tranquilamente. O TST negava antes da Lei Complementar 150. Acontece que o artigo, já vou mostrar para vocês aqui, o artigo 19, não se esqueçam desse artigo 19 da Lei Complementar 150, vai dizer que se aplica ao trabalho doméstico de forma subsidiária quem? A CLT. CLT. Então, tudo que tem na CLT que não for incompatível com a Lei Complementar 150 é para estender aos domésticos, inclusive os adicionais de insalubridade e periculosidade, se for o caso, tá? Outro ponto controvertido que o TST não dava e hoje é pacífico na maioria da doutrina, multa do 477. O TST, durante toda a história, nunca entendeu aplicável às relações de trabalho doméstico a multa do 477. Agora, como nós temos essa aplicação subsidiária que só veio com a Lei Complementar 150, é pacífico, basicamente, na doutrina, a aplicação da multa do 477. Tá? Também se aplica aos domésticos, diz aqui, vamos aproveitar que já estamos no artigo 19, a Lei do Descanso Semanal Remunerado, que é a 605 de 49, a Lei 4.090 de 62, que é a lei da gratificação da natalina, o 13º, e a Lei 4749, que é a do Vale Transporte, né? 4749 é a do Vale Transporte, e a 7418, que é a que regulamenta o 13º. Acho que é isso mesmo. Vou só confirmar aqui. Acho que é o contrário, professor. É o contrário, é isso, é o contrário. A 4.090 dispõe sobre o 13º
A 4749 é sobre a época de pagamento do 13º e a 7418 é sobre o Vale Transporte. Então, tudo isso se aplica ao doméstico, ok? E há uma peculiaridade, eu já vou dizer aqui, em relação ao Vale Transporte, tá? A lei do doméstico permitiu ao empregador doméstico o pagamento em dinheiro, tá? Do Vale Transporte, ó. A obrigação prevista no artigo 4º, que é a obrigação de pagar o Vale Transporte, de comprar o Vale Transporte, poderá ser substituída a critério do empregador pela concessão mediante recibo, ó, dos valores para a aquisição das passagens necessárias ao custeio das despesas decorrentes do deslocamento, residência, trabalho e vice-versa, tá? Porque quando a gente vai na lei do Vale Transporte, ó, o que acontece? O que diz o artigo 4º? A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos vales transportes, né? Então, para os outros empregados, a lei não permite o pagamento em dinheiro. O empregador tem que comprar o vale transporte e entregar para o empregado. Lembrando que o empregado pode coparticipar com isso, né? Aqui, ó, o empregador participará dos gastos de deslocamento aquilo que exceder a 6% do salário básico, né? Então, até 6% do salário básico desconta do empregado, né? E o que exceder a isso, o empregador custeia. Beleza? Então, voltando aqui aos direitos constitucionais, fica aí esse alerta quanto aos adicionais. Proteção em face da automação nos termos da lei. Esse é um direito que nunca foi regulamentado, nem para os urbanos, nem para os rurais, nem para ninguém, né? Mas a Constituição não estende aos domésticos. O que eu acho uma discriminação, tendo em vista o avanço das tecnologias, né? Hoje em dia você tem máquinas que fazem a limpeza da casa, né? Lembra dos Jetsons? Quem era empregada doméstica era uma robozinha, né? Daqui uns dias já tem robô doméstico no Japão, não tem? Então, por que a doméstica não merece uma proteção em face da automação também? E proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Então, para a primeira fase, vocês têm que ter bem em mente aí quais são os direitos que não são estendidos aos domésticos pela Constituição. Eu não estou dizendo que, na prática, se eles ajuizarem uma ação, eles não terão direito. Não é isso que eu estou falando. O que você precisa saber são esses 6 aqui, 7. Tá? Beleza? É fácil até de associar, né? É fácil de associar. Então, sobre o histórico é isso. Não tem muito segredo, não. É mais esse histórico constitucional e saber atualmente quais são os direitos estendidos. Só ver uma coisa aqui. Salário família. Eu acabei colocando na nota de rodapé aqui os dispositivos que regulamentam cada direito. Mas a gente vai ver depois esses dispositivos aí. Bom, agora vamos começar a análise da legislação, começando, obviamente, pelo artigo 1º, que conceitua empregado doméstico. Bom, o empregado doméstico, ele tem aqueles 5 elementos fático-jurídicos de toda e qualquer relação de emprego, e ele tem mais 3 elementos especiais. Então, quando a gente pensa, lá no rural eram 7, né? Porque nós tínhamos 2 elementos especiais. Aqui nós temos 3 elementos especiais. Então, além da pessoalidade, onerosidade, subordinação, pessoalidade, e aqui não tem não eventualidade, porque a gente vai trocar pela continuidade, tá? Mas os elementos especiais, os 3, são esses aqui, ó.
finalidade não lucrativa é um. O tomador dos serviços, uma pessoa natural ou família. E no âmbito residencial. A gente vai trabalhar cada um desses elementos agora, certo? O parágrafo único vai vedar, né, a contratação de menor de 18 anos para trabalho doméstico. Por quê? Está na lista TIP, está na lista das piores formas de trabalho infantil. Lembrando, nós temos no Brasil o decreto 6481, que trata da TIP, né? Ele regulamenta a Convenção 182 da OIT. O Brasil ratificou a Convenção 182, essa convenção foi internalizada e ela precisava ser regulamentada. E quem regulamentou foi esse decreto aqui, o decreto que lista a TIP. O decreto é bem pequenininho, né? Mas a lista é extensa. Então, vale a pena ler o decreto, é pequeno, tá? Inclusive, o próprio decreto 6481 vai dizer em quais situações um menor de 18 anos pode trabalhar na lista TIP, tá? Eu vou até abrir aqui agora para a gente ver quais situações excepcionais demonstradas por laudo ou autorização do Ministério do Trabalho, desde que não haja prejuízo ao menor. Então, vejam aqui, ó, esse é o decreto, ele tem basicamente 5 artigos. 5 artigos, tá? Então, vamos lá. Fica aprovada a lista das piores formas de trabalho infantil, a lista TIP, e aqui ela diz, para regulamentar o artigo 3º, a linha D e 4º da Convenção 182. Aqui abaixo, ó, nós temos toda a tabela, olha aqui, ó, 89 mais 4, são 93 tipos de... Isso, 93 tipos de atividades incluídas na lista TIP. Aí veja o seguinte, ó, fica proibido o trabalho do menor de 18 anos nas atividades descritas na lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste decreto. Aí, o parágrafo 1º vai dizer as exceções. Ó. A proibição pode ser afastada na hipótese de ser o emprego ou o trabalho a partir de 16, autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após consulta de empregadores e trabalhadores interessadas, desde que fiquem plenamente asseguradas a saúde, segurança e a moral dos adolescentes. Então, primeira hipótese, que dá para afastar a lista TIP, autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, mesmo sem autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, a hipótese do inciso 2, na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, assinado por profissional legalmente habilitado em segurança e saúde do trabalho, que ateste a não exposição a riscos que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes. E aí, o que eu tenho que fazer com esse parecer? Depositar no Ministério do Trabalho. Tá? Depositar no Ministério do Trabalho. Aí, o Ministério do Trabalho, ele vai ter que aceitar ou não, né? Aceitar ou não esse laudo. Ele pode falar, não, esse laudo aqui não serve para nada. Ele vai ter essa possibilidade, tá bom? Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, desde que fora das áreas de risco à saúde, à segurança e à moral, ao menor de 18 anos e maior de 16, e ao maior de 14 na condição de aprendiz. Veja, eu vislumbro hipóteses em que um menor de 18 anos, isso aqui seria uma questão de segunda fase, tá? Uma situação na qual um menor de 18 anos pode se enquadrar como doméstico, mesmo fora dessas situações aqui.
é algo mais arrojado para se defender numa segunda fase ou até atacar numa segunda fase. Já já eu vou falar qual situação é. Bom, antes de começarmos aqui a analisar os elementos especiais, vamos terminar de ver o parágrafo único. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o trecho do anexo. Ó. Quais são os prováveis riscos ocupacionais de um trabalho doméstico por um menor de 18 anos? Esforços físicos intensos, isolamento. Esse aqui é o mais preocupante, ó. Abuso físico, psicológico e sexual, porque geralmente no ambiente familiar muita coisa acontece, né? Por exemplo, imagine um senhor aí, né? Um homem maníaco sexual contrata uma doméstica de 16 anos, de 17, né? Então há uma facilidade muito maior para abusos sexuais no âmbito doméstico. Longas jornadas de trabalho, trabalho noturno, calor, exposição ao fogo, né? Posições antiergonômicas e movimentos repetitivos, tracionamento da coluna vertebral, sobrecarga muscular e queda de nível. Escadas, por exemplo. E aí, aqui é um risco ocupacional. Agora, repercussões na saúde. Aí vem várias doenças, né, relacionadas a queimaduras, contusões, fraturas, ansiedade, alterações na vida familiar, deformidades na coluna, síndrome do esgotamento profissional, o famoso burnout, neurose profissional, traumatismos, tonturas e fobias. Então, só para vocês, se um dia perguntarem quais são os riscos, né, para o trabalho doméstico de um menor de 18 anos. Além disso, pessoal, além da Convenção 182, o Brasil ratificou uma das últimas convenções da OIT, que é a Convenção 189, de 17 de junho de 2011. Ela foi ratificada recentemente, tá? Sobre o trabalho decente para os trabalhadores domésticos. E nós temos também uma recomendação sobre o tema. Eu acho muito difícil vir cobrando o conteúdo dessa convenção numa primeira fase, tá? A não ser que o edital, a gente está esperando ver o que vem de mudança no edital, traga ali expressamente, Convenção 189, aí é bom dar uma lida. Mas, por enquanto, basta saber que o Brasil ratificou, que a convenção existe e que ela é sobre o trabalho decente dos domésticos. Pois bem, já vimos aí a aplicação subsidiária da CLT. Agora nós teremos o mesmo problema que a gente teve no rural. A CLT trouxe um conceito de rural e a lei do rural revogou tacitamente. Aqui, de novo, a CLT traz um conceito de doméstico que é incompatível com o conceito da Lei Complementar 150. Vejam, os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa, à família, no âmbito residencial dessas. O que tem de diferente no conceito seletista do conceito do artigo 1º da Lei Complementar 150? Bom, o que é mais fácil de se notar é que ela não coloca aqui a questão da continuidade, né? Que para nós agora é mais de 2 dias, certo? Outro ponto de diferença, a CLT usa a expressão natureza não econômica. Já a lei do doméstico vai usar finalidade não lucrativa. São coisas diferentes, tá? Se você lembra do direito empresarial, atividade econômica é uma coisa, atividade com fins lucrativos é outra coisa. Eu posso muito bem exercer uma atividade econômica sem fins lucrativos. Por exemplo, uma universidade.
Uma universidade, uma fundação que tem ali uma faculdade. Ora, não dá para negar que uma faculdade que tem curso de nível superior não exerce atividade econômica. A faculdade que eu me formei não podia ter lucro. Ela tinha que reinvestir todo o valor dentro da faculdade. Então, era uma atividade econômica sem finalidade lucrativa. A CLT menciona, então, natureza não econômica. Já a Lei Complementar 150 vai dizer aqui, ó, não lucrativa. Então, cuidado. Segunda diferença. Segunda diferença. A CLT vai dizer que só se aplica a CLT ao doméstico quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário. Ou seja, eu precisaria de uma lei dizendo este artigo se aplica à CLT, aos domésticos. Só que a Lei Complementar 150, nós vimos agora, determina a aplicação subsidiária da CLT. Então, a própria Lei Complementar 150, ó, quando ele coloca aqui que, observadas as peculiaridades do trabalho doméstico, também se aplicam à CLT. Eu não preciso dizer artigo por artigo se aplica ou não se aplica ao doméstico. Tudo que está na CLT que for compatível com as peculiaridades do trabalho doméstico, você pode estender ao doméstico. Artigo 19 da Lei Complementar 150. E aí vem a grande questão. Esse dispositivo, artigo 7º-A da CLT, foi revogado tacitamente pela Lei Complementar 150 ou até pela anterior? Não tenho dúvidas que sim, tá? Há uma clara incompatibilidade. Então, a gente vai levar em conta, para caracterização do trabalho doméstico ou não, a finalidade não lucrativa, quando a gente estiver analisando esse elemento. Então, vamos em frente. Vamos começar aqui, então, por uma ideia, um equívoco que muita gente tem, né? Veja, para você analisar se alguém é doméstico ou não, pouco importa, prevalece a ideia de que pouco importa a natureza da atividade, a natureza do que o cara está fazendo. Lembra que quando a gente falava de rural, a natureza era importante, né? Sobretudo segundo a recente jurisprudência. Mas aqui, pessoal, há um equívoco, né? De que o doméstico é só aquele que está limpando, que está lavando louça, que está capinando o jardim, não. Qualquer atividade pode ser contratação via relação doméstica. E aí há uns exemplos que podem causar espanto, como, por exemplo, um piloto de avião. Piloto de avião pode ser doméstico, tá? Um personal trainer pode ser doméstico. Um professor particular pode ser doméstico. Um médico pode ser doméstico. Certo? Então, você não vai analisar a natureza da atividade, você vai analisar a situação do artigo 1º. Em nenhum momento o artigo 1º da Lei Complementar 150 se refere à natureza da atividade. Agora, minoritariamente, você vai encontrar na doutrina gente defendendo que, para ser doméstico, a natureza da atividade tem que ser própria do lar. Própria do lar. Tá? Eu confesso que me parece mais lógico isso, tá? Tem que ser uma atividade própria do lar para ser doméstico. Porque é muito estranho, né? Um médico ser doméstico. Não é? É estranho, e sem contar que o médico tem lei própria, o piloto de avião tem lei própria. Tá? Então, para mim, o legislador deveria ter, pelo menos, ressalvado a questão da categoria diferenciada. E aí você vai... E o problema é que quando você pensa em categoria no âmbito doméstico, fica mais complicado ainda.
Mais complicado ainda, porque você pode me dizer, bom, existe categoria econômica de empregador doméstico para você falar em categoria diferenciada? Quando a gente for tratar dos direitos coletivos do doméstico, a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos em frente, então. Aqui eu coloco que prevalece na doutrina a ideia de que pouco importa a natureza da atividade. É o que eu recomendo vocês seguirem na prova. Beleza? Então, vamos analisar aqui os elementos agora. Continuidade. Eu não vou retomar aquelas teorias da não eventualidade que nós vimos quando a gente trabalhou o vínculo urbano, né? A teoria dos fins do empreendimento, a teoria da fixação jurídica. Lembra dessas teorias? A teoria a teoria, qual que era a outra? A teoria da fixação jurídica. Descontinuidade. Teoria da descontinuidade, né? Então, essas teorias. O que a lei do doméstico adotou? Foi exatamente essa teoria, a teoria da descontinuidade. Tá? Então, para ser doméstico, a gente não vai levar em conta, a ideia de não eventualidade. Por quê? Pelo seguinte motivo. Se eu tenho alguém que trabalha em, por exemplo, eu sou professor de uma faculdade, tá? E eu dou aula uma vez por semana nessa faculdade, por 10 anos, por 5 anos. Há vínculo de emprego nesse caso? Há uma expectativa de retorno? Quer dizer, há uma não eventualidade, né? Agora, vamos pensar em uma pessoa que vem aqui na minha casa fazer a faxina uma vez por semana durante 30 anos. Ela é doméstica ou não? O que é, Geise? Pela lei do empregado doméstico, não, porque não tem o requisito da continuidade. Exato, pela lei do doméstico, não. Tá? E esse era um problema, porque antes da Lei Complementar 150, você vai encontrar jurisprudência minoritária, mas encontra, é só para fins históricos, que dizia que mesmo que por uma vez por semana, se durante muito tempo configurava o vínculo. É porque parece injusto, né? Uma pessoa que trabalha durante 30 anos não ter vínculo de emprego. Mas a posição que prevalece é a que eu mencionei para vocês. Agora... Não, eu ia falar que agora eu fiquei até com medo, porque eu tô com a fisioterapeuta vindo aqui em casa, já tem 2 meses, todos os dias, aí eu acho que vai dar vínculo. Melhor fazer um contrato. Dá para configurar vínculo de doméstico, viu? Então, vejam só, por isso que eu também acho que a lei é falha nesse aspecto, né? Eu concordo com a posição minoritária da doutrina de Otávio Bueno Magano, que ele mencionava que os serviços deveriam ser próprios do lar. Eu acho que essa foi realmente a ideia, né, protetiva da Lei Complementar 150. Um piloto de avião, um médico, ele não precisa da proteção que a lei do doméstico confere a realmente pessoas que trabalham em atividades próprias do lar, tá? Então, por isso que eu disse, são 2 correntes. Tá? Essa do piloto de avião, do médico aí, o Magano, por exemplo, vai dizer que não é doméstico, porque não é próprio do lar. Mas, como eu disse também, a lei não coloca como requisito para ser doméstico a natureza da atividade. Né? Pois bem, então, pessoal, agora, como a Lei Complementar 150 trouxe um critério objetivo de continuidade, tá? O que vai acontecer com essa situação de uma pessoa que por 10 anos trabalha uma vez por semana? Ela é diarista, tá? E aí a Vólia Bonfim vai criticar também o conceito legal, porque ela vai dizer, olha, então uma pessoa, por exemplo, um professor particular, ela cita o exemplo, que vem na minha casa dar aula para o meu filho,
3 vezes na semana por um semestre, ele é doméstico, né? Veja que situação estranha. Será que foi essa realmente a intenção da norma? Então, a Volia propõe, e me parece adequado, estabelecer, além de um número de dias na semana, um número mínimo de jornada. Aí ela propõe 3 vezes na semana por pelo menos 15 horas, por pelo menos 20 horas, mas também a lei não estabeleceu esse critério temporal em relação à jornada, mas apenas o temporal diário, ok? Mas tá aí, essa é a situação que nós temos. Então, sobre a continuidade, eram essas as controvérsias, tá? Eram essas as controvérsias. Agora, o segundo elemento especial, prestado à pessoa ou à família. E quando ele fala pessoa, é óbvio que nós estamos falando aqui de pessoa natural, tá? Não tem como uma pessoa jurídica ser empregadora doméstica. Não tem jeito, tá? Porque a lei é clara nesse aspecto. Vai ter uma situação peculiar que nós veremos e pode ficar numa zona cinzenta aí. Então, em regra aqui, não pode a pessoa jurídica ser tomadora do serviço doméstico. Outra pessoa que não pode, o profissional liberal, né? O cara é profissional liberal, ele tem ali um escritóriozinho no centro da cidade, tá? Eu vou contratar aqui uma faxineira para limpar meu escritório, estou começando o escritório agora e ela vem 3 vezes por semana. Ela é doméstica? Claro que não. Você você tá no escritório, né? Então, nesse caso, não tem como ela ser doméstica, tá? O que é complicado, e eu pensei agora nisso, imagine que agora, em tempos modernos, né, que a gente está fazendo muita coisa de casa. A gente está fazendo muita coisa de casa, tá? Já chego lá. Eu vou deixar esse exemplo um pouco mais para frente para não confundir. Vocês já imaginaram o que é. Mas vamos começar do simples. O profissional liberal que tem um escritóriozinho, aí não tem jeito, não é doméstico, tá? Outras pessoas que não podem ser domésticas, os entes não podem ser empregadores domésticos, os entes despersonalizados, como massa falida, condomínio, espólio. A propósito, vive caindo em prova uma lei específica de condomínio, que é a lei dos porteiros e zeladores. A gente vai trabalhar ela aqui, ó, tá separadinha aqui, ó. Aqui, ó. É uma lei da época da Larice, ó, 2757 de 56. Essa lei cai muito e olha só o tanto que as pessoas perdem pontos à toa na primeira fase. Uma lei de 3 artigos. É só ler, né? A gente vai ver depois. Bom, então, condomínios, né? Vão ter aqui, ó, porteiros, zeladores, faxineiros, serventes. Isso tudo aqui, ó, são empregados urbanos, tá? Então tem que ter carteira assinada como urbano e não como doméstico. Bom, então esses entes despersonalizados não podem. E lembrando o seguinte, tá? Com a morte, eu tenho uma doméstica. Eu, Rafael, moro sozinho, tenho uma doméstica. Morri. Passei dessa para uma melhor. Ou como disse um vereador que apareceu no um vídeo aí rodando, vereador fazendo um discurso, queria, não sei o quê, o fulano acordou morto. Aí todo mundo, como é que acorda morto, né? Enfim. A morte, pessoal, do empregador doméstico, pessoa natural, se for uma única pessoa, rompe o contrato de trabalho, tá? Aí vem uma pergunta que parece óbvia, mas já chegou no TST. Primeiro, se eu estou falando de morte, tem aviso prévio, gente? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Vou dar aviso. Isso já chegou no TST. Empregado querendo aviso prévio, tá? Não tem jeito. Agora, uma situação importante. Empregada gestante.
A empregada está gestante, o empregador doméstico morre. Aí os sucessores vão ter que pagar algumas verbas rescisórias, claro, ali, saldo de salário e etc. E a garantia de emprego da empregada doméstica gestante? Como ficaria nesse caso? Não tem garantia de emprego, tá? Lembra do seguinte, o que a Constituição garante à empregada gestante? Proteção contra despedida. Despedida. A morte não é uma despedida. Aliás, é uma despedida do morto do mundo, mas não despedida jurídica, né? Não rompeu porque ele quis o contrato. Eu coloquei aqui para vocês uma decisão recente de setembro de 2021 nesse sentido, ó. Em se tratando de extinção do contrato decorrente de total impossibilidade de continuidade da relação de emprego e inteiramente desvinculada da vontade das partes, não há que se falar em indenização substitutiva da estabilidade provisória. Com efeito, essa somente é devida na hipótese de ato volitivo do empregador, um ato de vontade que dê causa ao encerramento do contrato. Então, não tem o que discutir aqui. Certo? Vamos em frente. Agora é diferente quando há uma unidade familiar. Há uma unidade familiar. Então, moram ali o marido, a esposa, 2 filhos, um maior, o outro menor, o cachorro, e pronto. Morreu, aí a CTPS da doméstica, quem assinou a CTPS da doméstica foi o marido. O marido, José, assinou a CTPS e fez o contrato. O José morre. O José morre. Como nós estamos falando de unidade familiar, neste caso, o contrato não é rompido, tá? Não é rompido. Tanto é, pessoal, tanto é que é importante você notar isso porque vai refletir na responsabilidade por verbas trabalhistas. Todos respondem, tá? Todos os membros da unidade familiar respondem solidariamente. A empregada pode ajuizar uma ação contra a mulher, contra o marido, tá bom? Agora, eu só não entendo possível os filhos responderem diretamente nesse caso, tá? Porque, enfim, vai gerar uma situação mais complicada. Mas, sendo filhos maiores, não tem problema, vão responder solidariamente, certo? E não haveria, portanto, o rompimento aí do vínculo, tá? Então, ó, os membros capazes da família, capazes, que tomam os serviços domésticos são todos empregadores, pois a família não tem personalidade jurídica. Se o casal contrata uma doméstica, ambos são empregadores. Vai ver, os 2 têm que assinar a carteira? Não, só um basta. Porque há uma... Guardadas as devidas proporções, não é um grupo econômico, mas é um grupo familiar, né? E solidariamente responsáveis, mesmo que apenas um trabalhe para o sustento do lar e mesmo que apenas um assine a CTPS. Professor? Oi? Eventual acordo assim formalizado com a empregada doméstica num processo trabalhista. O ideal é que se coloque todos ali da família como partes do acordo, ou seria possível simplesmente, assim, para dar quitação total do contrato de trabalho? Então, o que eu penso nesse caso? A responsabilidade é solidária. É solidária, tá? Então, a empregada doméstica tem a faculdade de entrar contra um, contra o outro ou contra todos. Se ela ajuiza só contra um, e faz o acordo só com um, eu entendo que, neste caso, esse acordo não pode atingir o patrimônio dos demais. Esse é um ponto. Agora,
Para a empregada doméstica, então, o ideal é que coloque todo mundo no acordo. É o ideal para ela, empregada doméstica, tá? Entendi. Mas se ela faz o acordo com e já dá quitação pelo extinto contrato de trabalho, eu não vejo risco de como ela entrar depois pedindo de outro, né? Porque, embora não haja identidade de partes, com certeza nós teremos esse acordo vai alcançar todas as obrigações daquele vínculo. É isso. Certo. Obrigado. Nossa, isso é bom de cair em prova de sentença, né, Rafa? Tipo, você vê a anotação na CTPS lá só de um, acha que só tem responsabilidade quem anotou, né? Não é mesmo, é verdade. Agora, Cristiano, eu, por exemplo, se fosse a reclamada, eu faria constar no acordo. Entrou só contra mim. Não, mas olha, eu quero que conste aqui no acordo que ela não vai reclamar de ninguém da minha família mais. Pronto. Por cautela, eu fiz isso num caso recente aqui que a gente teve. E até por envolver uma questão de dano moral também, que a pessoa que não assinou a CTPS, mas que morava ali na residência, enfim, ela teve uma situação lá que houve uma briga, enfim. E aí a gente decidiu colocar todo mundo no acordo e foi homologado. Você estava por quem? Pela reclamada. Pela reclamada. Agora, olha que interessante. 2 casos que chegaram no TST sobre responsabilidade. É o seguinte, a pessoa é idosa, tá? E já não está lá no gozo das suas faculdades mentais. Então, ela tem um curador, que geralmente é o filho, a filha, e esse curador, ele faz o quê? Ele administra, né, os bens do idoso, tá? E como ele administra os bens do idoso, geralmente é ele quem contrata o cuidador ou o doméstico, né? E aí, nesses 2 casos, o doméstico, cuidador, ajuizou a ação contra a idosa e queria que o filho, administrador dos bens, que sequer morava na residência, respondesse solidariamente, alegando que ele era o chefe da família. Veja, nos 2 casos, o TST rechaçou a pretensão autoral. Por quê? Gente, o cara é curador, nem mora na casa. O que ele tem a ver com responsabilidade nesse caso? Nenhuma. O curador só responde se ele tem um excesso nos atos de gestão do patrimônio, enfim. Tá? Então, aqui, ó, há uma emenda um pouco antiga, então eu vou direto ao ponto. Ó. A autora persegue a responsabilidade solidária da primeira reclamada, filha e mera curadora do patrimônio. Ocorre que não existe qualquer previsão legal de que o curador responda pelas dívidas do curatelado. Enfim, afastou a responsabilidade. Tá? No outro caso, mesma coisa. Ó. Discute-se a responsabilidade solidária do filho da idosa que admitiu a parte reclamante na qualidade de administrador dos bens. Ó, aqui ele não residia, se residisse dava problema, aí ele responderia, tá? Eu entendo. Então ele não residia, ele era mero administrador e não era administrador, deve ser mantida a conclusão do regional de inexistência de responsabilidade solidária. Tá? Ou seja, o âmbito familiar aqui, a família não vai alcançar quem não mora lá. Certo? Alguma dúvida nesses 2 casos? Não, né? Agora, alguns exemplos da Volha. Né? Eu gosto muito do livro da Volha, que, assim como o livro do Homero, trazem ali muitas situações exemplificativas que facilitam o aprendizado. Tá? Aí ela coloca a seguinte situação, olha essa. Se um filho se casa, coitado, casou, e vai morar com a esposa em outro imóvel, e a doméstica da casa da mãe, aí a mãe é sempre assim, não, meu filho, não precisa contratar doméstica, a fulana, vai lá 2 vezes por semana, tem problema não, aqui em casa está tranquilo.
Aí o que acontece? A doméstica fica 3 dias na casa de um, 3 dias na casa de outro, né? Nesse caso, a Vólia vai dizer o seguinte, que todos vão responder pela integralidade, porque, segundo a Vólia, continua sendo prestado, houve apenas uma extensão do lar, né? Apenas uma extensão do lar. Eu não concordo, tá? Para mim, aí vão ter dois contratos, tá? De emprego, porque o âmbito residencial, a família é outra ali, ele que se casou, mudou, está em outra casa, tá? Então, segundo a Vólia, tá? Aqui, ó, há quem defenda que a família foi alargada, passando a ser também empregadora, a esposa do filho. Sim, a esposa do filho é empregadora, concordo, mas para mim, veja, tem que ser firmado um novo contrato de trabalho. Porque quando você lê... Rafa... Porque quando você lê ali o trecho da Vólia, ela não deixa claro, mas dá a entender que continuaria um contrato. Para mim, não. São 2 contratos. Até porque, imagine, a mulher está lá na casa da minha mãe. Aí minha mãe, um belo dia, briga com a doméstica, agride a doméstica, e eu vou responder? Solidariamente? Né? Então, não vejo. Para mim, tem que ser feito um outro contrato. Inclusive, se não é feito um outro contrato, a doméstica pode, inclusive, ajuizar uma ação pedindo aí o vínculo. Oi, Geise. Não, eu ia falar assim, na verdade, eu até entendo que, de certa forma, é um só, isso é muito comum acontecer na prática. Vira e mexe, você pega a mãe que tem uma doméstica e manda para casa do filho, ou para uma irmã, e por aí vai. Mas, de certa forma, eu acho que para o empregador ainda é mais benéfico, né, um contrato único, porque se for um com a mãe e um com o filho, os dois teriam que pagar férias, 13º, o fundo. Então, para isso, nós temos uma figura que a gente vai ver agora, que é o consórcio de empregadores domésticos. Já. Pessoal, eu até me equivoquei aqui na posição da Vólia, eu estava vendo, eu concordei com ela concorda comigo aqui nesse ponto. Ó. Porque nesse primeiro exemplo, não tem como ter 2 vínculos, porque a empregada ficou só 2 dias na nova casa lá. Só 2 dias. Aí não tem como ter um outro contrato mesmo, porque tem que ter 3 dias, né? Aí nessa situação aqui, ó, em que a empregada continua 3 dias na casa da mãe e 2 na casa do filho, que recém casou, aí a Vólia entende que todos vão responder solidariamente, inclusive a esposa, tá? Inclusive a esposa. É uma posição defensável, tá? Mas é claro que se eventualmente a empregada doméstica ajuizar uma ação, o que o filho vai dizer? Não, peraí, ela era só diarista lá em casa. Ela ia só 2 dias lá, né? Mas a posição dela é justa, é defensável. Aí diferente é quando a empregada passa aí 3 vezes na semana. Aí tem um outro contrato, concordo. Beleza, é isso mesmo. Um outro ponto interessante, que tem reflexos processuais, tá? A empregada doméstica ajuiza a ação contra o irmão mais velho, que está com 19 anos. Ajuiza a ação só contra um. Nada impede que na audiência vá qualquer pessoa do grupo familiar. A mãe, o tio lá que está ali morando, não tem problema. Tá? Questão de divórcio. Divorciou. Até nisso tem que pensar, né, no divórcio. Fazer ali, deixar claro no divórcio que, eventualmente, dívidas trabalhistas da empregada doméstica em comum serão respondidas por aquele que está saindo de casa até a data X, né? Agora, a partir do momento que a pessoa sai da casa, entendo que dali em diante ele não tem mais responsabilidade pelas verbas trabalhistas futuras. Não tem lógica. Não tem lógica. Sair de casa, vou continuar respondendo? Eu respondo pelas verbas passadas.
Aí eu entendo que sim. Até o momento em que a pessoa morou lá. Tá? Mesma coisa, ó, desfazimento de república. Os estudantes, vira e mexe da zebra aí, né? Vira e mexe da zebra. Você monta uma república lá. 5 amigos ou 5 amigas. Ah, vamos contratar uma doméstica. Vamos contratar uma... Isso eu já vi acontecer, tá? Aconteceu, eu me lembro aí, não sei quem foi. Era o seguinte, era uma república e as meninas combinaram assim, ó, fulano, você paga a energia, você paga a água e a internet, e você, Beatriz, paga a doméstica, tá? Beleza, foi feita a divisão. Um belo dia, a doméstica ajuiza e põe todo mundo no polo passivo. Aí vem as duas lá que pagavam a internet, e aí, não, mas peraí, foi a fulana que ficou responsável em pagar a doméstica. Não tem problema, todas vão responder solidariamente. Tá? Elas que se virem com a fulana que não pagou a doméstica. Tá? E na hora de desfazer também, aí tem que ver quem que vai ficar lá assinando a CTPS. Então, mesmo no caso de república, é só uma que assina a CTPS. A república não tem personalidade jurídica, obviamente. Bom, vamos seguindo aqui a figura do consórcio de empregadores domésticos, tá? Eu preciso de uma empregada, de uma diarista um dia. O fulano aqui precisa de 2, o outro vizinho. O que nós podemos fazer? Vamos nos juntar em um consórcio, só um assina a CTPS e vamos, cada um de nós, pagar proporcionalmente essa doméstica. Né? Mas aqui o consórcio seria um consórcio informal, não é igual aquele consórcio que se dá na lei do rural, e todos respondem solidariamente aqui no consórcio de empregadores rurais, ó, de empregadores domésticos, tá? A doutrina aceita, não tem problema nenhum, não há vedação, nós estamos no campo do direito privado, não é norma de indisponibilidade absoluta, enfim, e aí cada um paga proporcionalmente. Quando se fala, pessoal, de albergue, convento, a Volia vai defender que se for uma república formada espontaneamente, ela vai defender que há aí um vínculo doméstico. Mas é diferente, eu achei até desnecessário, acho até desnecessário, mas muitas vezes em albergues, conventos e afins, mesmo que não tenha finalidade lucrativa, a Volia vai dizer que não é vínculo de doméstico porque não houve uma reunião espontânea. Não há ali a ideia de família. É algo que não vai vir numa primeira fase, tá? De jeito nenhum, porque até se vier, é algo altamente controvertido se alguém que trabalha em um convento, né? Juntou ali 5 freiras, montou um convento. O convento não tem personalidade jurídica. Ah, nesse caso, mas pertence à igreja, então não é doméstico. Se é a igreja que manda, se é a igreja que paga, né? Então vai ter que analisar o caso concreto realmente, viu? Ó, vamos trabalhar essas situações aqui. Situação número 1. O tomador dos serviços é uma pessoa física, natural, que não explora a mão de obra do doméstico para fins lucrativos. No entanto, para facilitar ali, ele falou assim, fulana, passa lá na empresa, ó, o pessoal vai assinar sua CTPS lá, só que ela é doméstica. E todo dia ela trabalha na residência mesmo. Ele não tem fraude nenhuma. Só que quem assinou a CTPS foi a PJ do patrão dela. 2 correntes. Uma vai dizer, olha, já era, vai ter que pagar os direitos de urbano. Não tem como pessoa jurídica assinar a carteira de empregado doméstico. Já uma segunda posição vai dizer, vamos aplicar o princípio da primazia da realidade. Ela era doméstica? Era no âmbito residencial? Não tinha fins lucrativos? Então, primazia da realidade. Tá? Eu concordo com o princípio da primazia da realidade. Tá?
princípio da primazia da realidade não é só para ajudar o empregado. É a posição da Volha também. Tá? Mas aqui eu coloquei para vocês as duas correntes. A primeira vai falar, não é doméstico, porque viola o artigo 1º. E indúbio pro operário, norma mais favorável. E a Volha traz um argumento muito forte para você defender a primazia da realidade, que é o artigo 112 do Código Civil, que é aquele que fala o seguinte: nas declarações de vontade, a intenção prevalecerá sobre o sentido literal da linguagem. Quer dizer, às vezes o cara, por desconhecimento, assina CTPS lá na empresa, né? Não foi com o intuito de fraudar a legislação trabalhista. Se fosse, ficaria tranquilo. Agora sim, não, obviamente, essa situação também não virá em uma prova objetiva, mas fiquem atentos, numa dissertativa você tem que expor as correntes. Situação número 2. O contrato é firmado com pessoa natural. A pessoa natural assina a CTPS. Mas agora, aqui está fácil, a prestação de serviço dá em benefício de PJ. Aqui nós temos fraude, né? Porque descaracteriza completamente o contrato doméstico, tá? E a situação número 3, que é a mais chatinha, assim, que tem mais correntes doutrinárias. Beatriz, eu vou ver essa questão aqui, já, já. Então, viu? Eu vi agora a sua mensagem aqui. Vamos, aqui essa situação número 3, ó. É a situação de promiscuidade contratual. O cara é contratado como doméstico, a pessoa natural assina a CTPS, só que aí acontece o seguinte: ô fulano, o caixa lá da minha empresa faltou hoje, não tem como você ir lá me ajudar, não? O cara vai lá 1 hora e volta. Aí outro dia, me ajuda ali nos meus afazeres econômicos, na minha profissão. Dá problema, tá? Que dá problema todo mundo sabe. O que é divergente é como resolver esse problema. E aí nós temos 3 teorias para essa situação chamada de promiscuidade contratual, né? A primeira teoria é a teoria da preponderância. O que vai defender essa teoria? Você tem que ver o que preponderou. O cara só ajudava 15 minutinhos, só ajudava 1 hora e o resto do dia estava como doméstico. Então fica como doméstico. Muito criticada essa doutrina, porque essa teoria, essa teoria permite o desvirtuamento, né? E mais, ela não responde às situações em que você não conseguir identificar uma atividade preponderante. Quando a pessoa ajudava no comércio e ficava em casa. Ajudava no comércio e ficava em casa. Quanto tempo? Era mais ou menos igual, disse as testemunhas. E aí? A teoria da preponderância não responde, tá? Então, ela não é aceita, pessoal, a teoria da preponderância, tá? Deixa eu ir direto aqui nas teorias. É essa aqui, ó. Então, não é aceita. A outra teoria é a teoria do contágio, ou da atração, ou da norma mais favorável. Se eu fui utilizado fora do âmbito domiciliar e com finalidade lucrativa, acabou, contagiou o contrato, vai ser urbano, não interessa por quanto tempo, porque aí eu estou fraudando, é uma fraude, tá? Essa teoria é a que prevalece na jurisprudência, a gente vai ver acima aqui, certo? E por fim, nós temos a teoria dos 2 contratos. Pela teoria dos 2 contratos, ficaria assim: ele continua como doméstico, só que eu até acho essa teoria mais favorável ao empregado do que a teoria que a jurisprudência acolhe, que é a teoria da atração. Porque o que é melhor em termos econômicos, né? Você falar, não, agora ele é urbano, ou você mandar anotar um outro contrato de trabalho com outros recolhimentos, né? Com outros direitos. É a teoria dos 2 contratos, tá?
Então tá aqui, ó, entende pela formação de 2 contratos separados. Só que aí vem a crítica. Diz a Volea. A dificuldade de se adotar a tese acima é de que a pessoa jurídica não pagou qualquer salário ao empregado. Veja, pessoal, essa não, com todo respeito à rainha Volea Bonfim, rainha do direito do trabalho, né? A onerosidade não se dá do ponto de vista da empresa, mas sim do empregado. O fato da empresa não ter pagado não afasta a onerosidade. Não afasta. Então, eu não concordo com essa crítica dela. Tá? Neste sentido, a conclusão lógica seria de que o trabalho foi gracioso? Claro que não foi gracioso. Ninguém trabalha de forma graciosa. Então, crítica número 1, não dá para sustentar. Crítica número 2, que ela coloca. O julgador deverá determinar o pagamento dos salários pelo trabalho prestado à pessoa jurídica. Sim. Todavia, o que fazer com os salários recebidos por este mesmo período em que o empregado doméstico executou serviços a tomador pessoa jurídica? Geraria um bis in idem aqui, segundo ela? Me parece que não. Me parece que não. Porque dá para dividir. Dá para dividir. A prova testemunhal vai demonstrar isso. Quanto tempo você ficava no empregado doméstico e quanto tempo na empresa? X tempos. Tá? Então está resolvido. Firma os 2 contratos. Para mim, seria a posição mais favorável ao empregado. Tá? Só que nós tivemos aqui uma recente decisão que nós discutimos às terças-feiras, não sei se vocês vão lembrar, que era um caso de um diretor da Gerdau até. Foi uma notícia que saiu no site do TST. Ó. A terceira turma entendeu que, se o contrato foi firmado com a pessoa natural, mas houve uso do serviço por pessoa jurídica, a mera circunstância de o reclamante ter elaborado também no âmbito residencial, então aqui houve uma mistura mesmo, por si só, não tem o alcance pretendido pelo reclamado de afastar a natureza seletista da relação de emprego. Então, percebe-se que nessa recente decisão aqui, a terceira turma adotou a teoria do contágio. Né? Ou seja, declara, reconhece a fraude e manda anotar como urbano e manda deduzir aquilo que já foi pago. Tá? Aqui eu coloquei os detalhes fáticos desse caso, só para vocês lerem depois. Né? O que aconteceu? O cara contratou ele para fazer esse serviço no jardim, para ligar e desligar a alarme da casa, só que ficava usando ele também com finalidades econômicas que esse cara tinha. Aí deu zebra. Né? Então, sobre esse elemento prestado à pessoa natural ou à família, é isso. É isso. Tá? Eu lembrei que eu ia falar. Como fica a situação? Eu nem coloquei no material isso, tá? De uma pessoa que... Vamos pensar o seguinte. Uma pessoa que mora num apartamentozinho pequeno. Mora ali no apartamento. E um belo dia, ela resolve começar a fazer brigadeiros para fora. Fazer docinho para fora. Né? Ou ela faz do apartamento dela o seu local de serviço. Começa a atender clientes ali. E aí? O que acontece nesse caso? E tem a doméstica, ela está ali, a doméstica vai lá todo dia limpar. Só que ali aí uma questão dessa. Exerço a minha atividade. Foi no nacional, né? Fazer marmita. Caiu essa na última prova. Como é que é? Caiu exatamente essa questão na última prova do nacional. A pessoa era contratada como doméstica, trabalhava na residência, e a dona da residência passou, acho que, a vender marmitas, alguma coisa assim. Bom, aí... E eles queriam saber se mantinha o vínculo como doméstico ou se perdia o vínculo e passava a ser trabalhador. Eu entendo que, nesse caso, dos docinhos, da comida, deixa de ser doméstico. Deixa de ser doméstico. Mas há uma linha muito tênue, por exemplo, quando
eu sou um psicólogo, Aí eu começo a atender pacientes aqui onde eu moro. Então, há uma confusão entre âmbito familiar e âmbito negocial ali de trabalho, né? Vai gerar uma situação difícil, porque o chão da minha casa é o mesmo chão do consultório, entende? Aí dá para resolver pelo princípio do indúbio pro operário, né? Urbano, não é doméstico. Porque ali Até eu porque tem os também, fins econômicos, né, Rafa? sim, aí teria uma finalidade, né? Daria para sair aí pela teoria do contágio também, certo? É isso. Então, essas situações aí pode acontecer. Bom, e por fim, o último elemento especial é a figura aqui da natureza não lucrativa, tá? Não lucrativa. Aí vocês vão lembrar que a CLT fala não econômica, certo? E aqui, vocês têm que ter muito cuidado, porque se há uma atividade não lucrativa, mas a atividade é de natureza econômica, só por esse elemento não dá para você dizer que não é doméstico. Que não é doméstico. Aí a Vólia coloca um exemplo no livro dela. Mais uma vez, eu não concordo. Preste atenção que ela coloca no livro dela o seguinte. Ela vai fazer a diferença entre atividade não lucrativa e econômica. Aí ela coloca assim, imagine a situação de uma mulher que resolve toda semana fazer 200 cachorros quentes para distribuir para a comunidade carente. E a empregada doméstica tem que ajudar nesse cachorro quente. Certo? Reparem, a natureza é não lucrativa, ela não está vendendo cachorro quente. Aí a Vólia pega e diz assim, nesse caso, ela continua como doméstica. Eu discordo. Por quê? Eu concordo que a finalidade é não lucrativa. Só que tem um pequeníssimo problema que ela esqueceu. Quando eu faço 200 cachorros quentes para distribuir para fora, eu escapo ao âmbito residencial. Eu não vejo isso como âmbito residencial. Tá? Então, para mim, neste caso, não é doméstico. Não porque a finalidade é não lucrativa, mas porque não se destina ao âmbito residencial. Não é para os filhos dela comer 200 cachorro-quentes. Se for para o filho comer, tudo bem. Há uma destinação familiar, há uma destinação ali dentro de um âmbito, né? Outro ponto também, né? Mas acho que vocês sabem, quando se fala de âmbito familiar, pode ser o sítio de veraneio, tá? Pode ser a casa de praia. Isso aí vocês já sabem, né? Não tem problema, né? Então, tem que ter cuidado com esse exemplo, tá? Muito cuidado. Ó, Então, o âmbito residencial, às vezes, pode ser não só a casa onde se mora, viu? Ela coloca, a Vólia coloca, né? Para ter cuidado, tá? Aqui, ó. Há um equívoco na redação do artigo 1º e mantido na Lei Complementar 150, quando se refere ao trabalho executado no âmbito residencial, pois o trabalho pode ser exclusivamente externo e ser caracterizado como doméstico. Sim, o motorista, o segurança, o piloto, o acompanhante, né? A propósito, se aqui é um exemplo maluco, tá? Mas só para se eu fosse um dia examinador de prova oral, eu perguntaria para o candidato assim, candidato, você contratou uma acompanhante em um site aí onde o amor tem preço. Você a contratou para 3 vezes na semana te fazer companhia durante 1 ano. E aí, ela é doméstica?
Repare que, inclusive, a atividade está inscrita no CBO, né? Na Classificação Brasileira de Ocupações. É porque eu li aqui acompanhante e a minha mente de quinta série não pensou num acompanhante de idoso, pensou num acompanhante, um lover boy ou uma mulher acompanhante. E aí, ela é doméstica? Ela tem vínculo ou não? E aí, gente? Sem discriminação, hein? E aí? Eu acho que sim. Eu também. Eu também acho. Eu também acho. Tá? Tem uma questão interessante envolvendo as profissionais do sexo, que é o nome correto, né? Um caso emblemático aqui no TRT-15 foi o seguinte, esse caso é emblemático, tá? A menina estava fazendo uma dança no palco lá, no tal do polidense, certo? Eram 2 ou 3 meninas dançando. Uma delas, olha isso, pelo que eu me lembro, uma delas, na hora de fazer um movimento, o salto entrou no olho da outra. É isso mesmo. E aí, me parece, pelo que eu me lembro, que a mulher faleceu. Faleceu, tá? E o dependente era uma criança, acho que 5, 6 anos, ajuizou uma ação pedindo reconhecimento do vínculo empregatício com a casa, no caso, indenização por danos materiais, pensão vitalícia e tudo. Aí, o que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho deu parecer pelo vínculo e pela responsabilidade. Tá? Então, assim, eu não vejo óbice em reconhecer o trabalho doméstico nesse caso, tá? Não vejo óbice nenhum, certo? O que mais? Melhor teria sido a expressão para o âmbito residencial, certo? Então, esse exemplo da quentinha que vai doar, do cachorro, não é para o âmbito residencial, de jeito nenhum, tá? E aí ela coloca que o doméstico pode executar seus serviços tanto na unidade familiar como em residências mais distantes, né? Como a casa de veraneio, certo? Então, pessoal, quanto ao doméstico, o que tinha de controvertido era isso. Agora, daqui para frente, é só a gente analisar com cuidado os artigos. Tá? Mas, como eu disse, eu ia terminar um pouco mais cedo, são 9h10, então 1h10 hoje de aula. Não, 1h10 não. 1h30, né? A gente começou 7h30, né? Então, quase a aula toda. Aí eu vou terminar esse material. Falta aqui só alguns direitos do doméstico, enfim. E no próximo encontro amanhã, a gente termina doméstico em 20 minutinhos. A gente vai terminar doméstico, que é basicamente a lei seca agora. Deixa eu analisar, deixa eu ver aqui outras situações. A do porteiro nós veremos, aí a gente vê os outros amanhã. A questão da Geise aí, ó, que ela colocou, se é doméstica ou não, a fisioterapeuta. Não é? Tem uma outra situação aqui, ó, que é a do... Aqui não é guarda noturno. O pedreiro, né? Que é o pedreiro que trabalha na construção de residência. Né? Se ele é doméstico ou não. Né? É outro ponto que nós veremos. São 2 correntes. Então, isso aqui dificilmente vai vir numa primeira fase. Tá? 3 correntes, na verdade. Quando há acréscimo de atividades na doméstica, de repente eu chego para ela e falo, agora, ao invés de limpar um banheiro, você vai limpar 10, tá? Haveria uma alteração ilícita do contrato? Vai discutir isso. Responsabilidade civil de agências de empregos domésticos, sucessão de empregadores domésticos e a questão dos direitos sindicais. Eu vou trabalhar isso amanhã e quanto à lei seca, eu vou deixar para vocês lerem, a não ser que eu veja muita controvérsia em alguns dos artigos, tá? Então é isso, a gente vai basicamente encerrando o ponto 9 e vamos entrar no ponto 10. Alguém lembra de cabeça aí que era o ponto 10 do edital?
Acho que é Deixa eu abrir. empregador, não é? É empregador? Não lembro. Deixa eu ver aqui. É empregador. Empregador. Então, ó, a gente vai trabalhar. O conceito e a caracterização nós já vimos quando a gente trabalhou o empregado em si e o próprio empregador rural. Empresa e estabelecimento. Eu vou trazer o conceito que está no Código Civil, mas o que é mais importante aqui, ó, grupo econômico, sucessão, cartório, consórcio, empregador doméstico e empregador rural, nós já vimos nesse ponto. Ponto 10 não vai ser grande, não. Vai ser tranquilo. Beleza, gente? Então, até amanhã. A gente vai se falando aí. Vou mandar já já a gravação e o material do ponto 9, certo? Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Tchau, Ana, Clarice, Beatriz, Geise. Cuidado aí com o fisioterapeuta, viu?